Fala pessoal do CISC Brenem, aqui quem fala é o prof. Bruno Segato, prof. de História de vocês, e eu tô aqui nesse momento muito especial e particular de quarentena, de isolamento, em função do Covid-19, para falar com vocês de um assunto extremamente pertinente, um assunto extremamente pontual, que é exatamente a epidemia na história, ou melhor dizendo, as epidemias na história. Pessoal, as epidemias existem desde que o ser humano existe. Isso é um problema humano que se dá muitas vezes pela convivência humana. Só que nós tivemos algumas epidemias, algumas pestes, algumas pragas que foram muito mais mortais do que outras, que foram muito mais abrangentes do que outras. Portanto, em termos de humanidades, o que é importante que você saiba a respeito dessa maior mortandade de algumas epidemias em relação a outras? É isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Olho na tela comigo. Primeiramente, pessoal, a gente tem que ter em consideração que as epidemias, elas ocorrem por um conjunto de fatores. E elas vão ser mais mortais umas em relação às outras, também por esse mesmo conjunto de fatores. Quais são, portanto, esses fatores que fazem de uma epidemia um grande problema para muitas pessoas? Primeiro, as condições de vida. Tá? Quanto mais precárias as condições de vida, mais mortais eram as epidemias. Nesse quesito, a gente está falando de condições de alimentação, condições de vida na cidade, se tem saneamento básico, na verdade, se tem circulação de ar, enfim, dentre outros fatores. Só que esse fator, condições de vida, ele está diretamente relacionado com um fator desigualdade social, na medida em que, se nós temos uma grande parcela da população submetida em condições precárias de vida, bom, as condições de que as epidemias se proliferem e sejam muito danosas ali, elas são maiores. Também tem a ver com as crenças religiosas de determinados lugares. Claro, na medida em que, durante boa parte da história, as epidemias elas eram vistas como castigo dos deuses, e depois como castigo de Deus, castigo divino. Gente, se uma epidemia é um castigo divino, o que eu posso fazer para combater ela? Nada, eu tenho que me esforçar para ser um melhor fiel, não é verdade? Então, não há nada que eu possa fazer, a não ser acatar as decisões, os desígnios divinos. Portanto, se nós abaixamos a cabeça, o que nos cabe fazer, o que vai sobrar para nós fazer para descobrir as causas e descobrir como combater essas epidemias? Demorou muito tempo para que os cientistas conseguissem descrever as causas e como combater essas pestes. Também tem a ver com o fator densidade demográfica. Essas epidemias elas foram muito mais graves onde havia maior concentração de pessoas. Não é à toa que o Covid-19, assim como a peste negra, surgiram na China, um dos lugares com a maior densidade demográfica do mundo, desde a Idade Média até os dias de hoje. E por fim, também tem a ver com a tecnologia. Sim, com a tecnologia de comunicação de transportes. É claro, na medida em que nós temos mais navios, caminhões, certo? Aviões que vão fazer a conexão entre os continentes, a gente tem também a disseminação de mais epidemias. Afinal de contas, o Covid surgiu na China e pelos meios de comunicação e transportes chegou em outros continentes em questão de alguns meses, como foi o caso do Brasil. Pois bem, a peste negra é a primeira epidemia global da história em função da primeira estrada global da história, que foi a Rota da Seda, percorrida a pé, mas percorrida por muitas pessoas ao longo dos anos. Pois bem, gente, esses são os fatores que fazem das epidemias ou algumas pestes relativamente curtas, com menos mortes, ou grandes mortandades humanas. Repare, portanto, que as epidemias fazem parte da história. E se eu falo que elas fazem parte da história, qual é a nossa referência aqui? Quando é que a gente pode considerar que o ser humano começou a sofrer na mão das epidemias? Bom, gente, se a gente for ver, tem múmia egípcia com resquícios de varíola, aparentemente. Desde o Egito Antigo nós temos resquícios. Na Grécia Antiga, nós também tivemos problemas com epidemias, é verdade. Nós tivemos a famosa Praga de Atenas, que assolou Atenas exatamente no momento da Guerra do Peloponeso. Ela foi crucial na derrota de Atenas na guerra contra Esparta naquele momento. Mas não só Atenas, a Roma Antiga também sofreu com pestes, principalmente a peste antonina, que dizimou a cidade ali pelos anos 166 d.C. Saindo da Antiguidade, a gente passa para a Idade Média, a gente
continua tendo epidemias ocorrendo e as epidemias continuam sendo explicadas como castigos. Na Grécia, na Roma, no Egito, elas eram castigos dos deuses. Com a Idade Média, nós temos o cristianismo. Muda alguma coisa, não é mais deuses, mas sim é um castigo de Deus, porque fomos pecadores, porque não estamos seguindo os 10 mandamentos e assim por diante. Nos anos, ali no século XII, anos 1100, 1150, nós temos um problema que é a lepra. A lepra se tornou um problema grave nas cidades medievais ali no momento do século XII. Tanto que foi necessário construir os leprosários, que eram afastados das cidades para não contagiar outras pessoas. Também na Idade Média é que ocorre, aí sim vem ela, a grande epidemia, a primeira grande epidemia global da história, a peste negra. Epidemia global porque ela conectou pela primeira vez Ásia, extremo da Ásia com a Europa via Rota da Seda. Então circulavam mercadorias, pessoas, mas também as epidemias. E ela leva esse nome de peste bubônica em função dos bulbos, essas bolhas, inchaços que ocorrem na pele. Mas ela também é conhecida como peste negra. Ela é mais conhecida como peste negra porque ela provoca uma gangrena dos órgãos extremos do corpo, mãos e pés. Como que a peste negra se tornou tão perigosa? Bom, tem a ver com as condições de vida na Europa medieval. Tem a ver com os burgos, estas cidades pequenas, com ruas estreitas, casarões escuros, mal iluminados, úmidos, em que proliferavam ratos, o esgoto era a janela, proliferavam doenças naquele espaço. Pois bem, gente, aí estão as melhores condições. Condições precárias de vida são condições essenciais para que uma epidemia mate milhares de pessoas. Como eu falei, tamanha foi a mortandade, cerca de 1/3 da Europa que morreu, que a explicação que se deu para aquilo foi um pecado divino. Era o juízo final, era o fim dos tempos chegando. Não é à toa que as obras que se referem à peste negra geralmente associam ela ao final dos tempos, como essa que vocês estão vendo. E qual foi o caminho que ela percorreu? Esse. Seja a Rota da Seda por via terrestre, seja as rotas marítimas que traziam as especiarias das Índias para a Europa. Pois bem, nós estamos voltando a ver esse mesmo cenário no ano de 2020. Mas não foi só a peste negra que, digamos, transitou entre continentes. Nós também tivemos outras epidemias. O século XVI, em especial, e XVII, foram séculos de muitas epidemias, de muitos surtos epidêmicos. E o que acontecia com frequência nessas epidemias era o seguinte: encontravam um bode expiatório. O que é o bode expiatório? Aquele para tu colocar a culpa. A culpa é dos fulanos pela epidemia. Isso é um castigo divino por causa dos fulanos. Esses fulanos, nesse momento de contra-reforma, guerras religiosas, foram em alguns países os judeus. É o caso de Portugal e Espanha, por exemplo, que depois de expulsar os muçulmanos, começaram a perseguir os judeus. E os judeus foram vistos como culpados por muitas coisas, dentre elas a epidemia que assolava Portugal em 1506. Tanto é que na Semana Santa, olha só que dia, né? Na Semana Santa de Lisboa, de 1506, ocorreu um grande massacre de judeus que foram acusados de serem os responsáveis pela epidemia que assolava Portugal naquele ano. Passemos um pouco mais no tempo, nós chegamos no século XV e também século XVI, em que os europeus chegam na América pela primeira vez. Este primeiro contato entre europeus e americanos foi um contato amistoso, em que vigorou uma certa curiosidade entre europeus e nativos. Porém, os europeus, que já haviam passado por uma peste negra, tinham imunidades a muitas doenças. Os nativos, não. Portanto, um dos grandes fatores que contribuíram para que os europeus conseguissem conquistar a América e derrotar os poderosos impérios Azteca e Inca foi exatamente as doenças contagiosas que eles trouxeram, para as quais os nativos não tinham defesas imunológicas. Entendeu? Então milhares de nativos morreram por febre amarela, varíola, né? E assim por diante. Pessoal, é nesse momento que a América também passa a entrar dentro do quadro global das epidemias que vão circular. Nós temos aqui a América, África, por causa dos escravos africanos, a Europa e a Ásia interconectados. Muito bem, seguimos no tempo, a gente chega no século XIX, quando a tifo, a febre tifoide, foi muito problemática
em especial para ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte. As epidemias não escolhem classe social, elas atacam todo mundo. O próprio faraó morreu no Egito. Pois bem, o exército que Napoleão invadiu a Rússia em 1812 foi duramente assolado por epidemias. Dentre elas, a principal foi a tifo. Pois bem, olha como ele foi para a Rússia, certo? Muito bem vestido, muito bem de saúde, e olha como eles voltaram. Não só congelando, como também morrendo em função das epidemias. Foi uma grande derrota para Bonaparte e as epidemias contaram nesse processo também. Outro momento importante para falar de epidemias e falar de novo de tifo é o século XX, em que os campos de concentração da Alemanha nazista, que reuniam milhares de pessoas perseguidos religiosos, perseguidos políticos, né, que eram contra o Terceiro Reich, foram mandados para lugares muito precários, onde vigorava o frio, onde as condições de vida eram muito precárias. Nessas condições de vida, nesses campos de concentração, a tifo foi uma doença fatal para muita gente que estava desnutrida. Dentre as milhares de pessoas que morreram de tifo nos campos de concentração da Alemanha nazista, estava Anne Frank, né? Uma vítima da tifo, um pouco antes do seu campo ser libertado, logo no final da Segunda Guerra Mundial. E bom, gente, falando de guerra, falamos do Brasil também. Por quê? Nós tivemos uma grande guerra aqui, que foi a guerra contra o Paraguai, de 1864 até 1870. E essa guerra durou 5, 6 anos. E em boa parte desse tempo, os soldados ficavam entrincheirados, as famosas trincheiras. Gente, pensem em um buraco cavado com péssimas condições de vida. É óbvio que epidemias surgiram ali e se proliferaram para os países da região. O ano de 1870, por exemplo, foi um ano de epidemias em todos os países que participaram da guerra. 1871 chegou na Argentina, no Uruguai e no Brasil também, em função das condições de vida das tropas lá nos campos de batalha na guerra contra o Paraguai. E no Brasil também, adentrando já ao século XX, nós temos um grande episódio muito importante, já caiu no Enem, que é a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela geralmente é associada com a obrigatoriedade da vacinação, que o governo decretou naquele momento. Mas, na verdade, o governo ter obrigado as pessoas a se vacinarem contra as várias epidemias que graçavam a população do Rio de Janeiro naquele momento, foi só um estopim, porque muitas outras coisas já vinham ocorrendo antes que desencadearam aquele movimento. Que outras coisas foram essas? As reformas urbanísticas do Bota Abaixo, por exemplo, que destruíram os grandes cortiços das áreas centrais do Rio de Janeiro, porque eles eram vistos como verdadeiros centros de proliferação de doenças. Porque viu muitas pessoas acumuladas, apinhadas ali, as condições de saúde eram muito precárias, não tinha saneamento, enfim. Então eles botaram abaixo os cortiços para fazer reformas urbanísticas, para higienizar a cidade, limpar a cidade do Rio de Janeiro. O que significa isso? Mandar os pobres para os morros. E aqui nós temos um aumento da população nos morros do Rio de Janeiro. E, obviamente que com a decretação da obrigatoriedade, a população estava enfurecida, saiu às ruas e enfrentou o governo, de tal forma que a obrigatoriedade ela foi suspensa pelo governo brasileiro. Muito bem, gente. E nós temos um pouquinho mais adiante, ali em fins da década de 10, 1918, 1920, a famosa gripe espanhola. A influenza foi fatal. Esta sim foi uma epidemia muito severa. Começou, não se sabe ao certo se nos Estados Unidos ou na França, mas tem a ver sim com dois fatores. A guerra, que envolvia milhares de soldados naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, e também as comunicações, que permitiram que as epidemias fossem transportadas de um país para outro com mais facilidade. Ela leva o nome de epidemia gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha. A questão é que, dentre os países europeus mais afetados pela guerra, a Espanha era um país que não estava na guerra, portanto era um país neutro, em que a imprensa não era censurada. Nos outros países havia um controle sobre o que a imprensa divulgava, para não abalar o esforço de guerra, não abalar o moral da tropa. Então, como a Espanha era o país que divulgava as mortes, ficou famosa por gripe espanhola, mas não surgiu na Espanha. E essa epidemia teve uma participação especial no Brasil, infelizmente, porque ela levou à morte o próprio presidente eleito em 1919, o senhor Rodrigues Alves, faleceu em função dela. Bom, pessoal, o que eu estou dizendo com isso daqui para vocês? Eu estou dizendo que as epidemias, elas não são algo de ontem e infelizmente, não será a última.
porque isso faz parte da nossa forma de organização da vida, onde nós temos grandes concentrações, nós temos as epidemias com frequência. O inverno traz muitas epidemias com frequência, a cada ano novas epidemias. Então, o que é importante a gente ter em mente aqui são aquelas condições que fazem uma epidemia ser mais mortal do que outras. E é claro, certo? Se cuidar sempre. Cuidado, cuidado, cuidado. Os nossos hábitos de higiene nós temos que manter com ou sem epidemia. E nesse momento em especial, gente, se puder, fiquem em casa. Eu fico por aqui. Até a próxima.